Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma edição desse podcast que está engatinhando, está começando a ganhar sua personalidade própria. Hoje estou eu, Barriga, aqui do meu lado o Rapa, representando São Paulo sempre. Temos um convidado novo, mas que vai voltar outras vezes, então nem é muito um convidado, que é o Brunão. Brunão é meu amigo das quadras de basquete, meu fisioterapeuta, me ajudou muito a fazer o Caminho de Santiago, já deixo aqui meu agradecimento. Imagina, que isso. Mas hoje a gente está num programa muito especial, porque a gente tem um convidado aqui que não tem nem como apresentar, né? O currículo é tão grande, eu levantei o currículo aqui, mas não vou falar tudo. Eu vou falar que é uma jornalista muito famosa, pioneira, na mídia esportiva, principalmente na cobertura de automobilismo, e descobrimos que ela também é profissional de saúde de uma certa forma. Então, apresento para vocês a Silvia Vinhas. Muito obrigado, Silvia, por ter vindo. Olha, eu que agradeço. Demais estar aqui com vocês. E é verdade, também sou profissional da saúde, porque a gente nunca deixa de ser dentista, né? É isso. Eu fiz lá Exatamente. tudo bonitinho, me formei, mas agradeço muito o convite de vocês. Achei super interessante a ideia. O que mais me chamou a atenção foi justamente saber que eram médicos, profissionais da saúde querendo me entrevistar. Falei, nossa, médico também entende de futebol? Então tá bom. Então Entendemos entende de pouco, já dou esporte, né? spoiler pra você. Entendemos pouco, achamos que entendemos muito, né? Mas... Não, eu falei, puxa, será que eles lembram da época do show de esporte? Lembra, aqui todo mundo lembra. Demais. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo pelo convite. Então, antes da gente falar dessa fase do show do esporte, que a gente vai ter várias perguntas, né? Eu e o Rapadura, a gente já está assim, pensando aqui. A gente poderia falar um pouquinho só da sua vida como dentista? Claro que sim. Como que foi essa transição? Porque eu penso o seguinte, eu sou médico, tenho dificuldade até de mudar de emprego de um hospital para o outro. E você fez odontologia, trabalhou como Sim. dentista e depois largou tudo. Conta como é isso. Eu me formei muito cedo. As pessoas não acreditam, né? Mas eu sempre fui uma menina muito tímida, muito insegura. E meu maior medo era não passar no vestibular. Eu queria passar. Então, sabe aquela pessoa que tenta tudo? Eu sempre quis jornalismo, mas eu tentei tudo. Nutrição, odontologia. E eu entrei em odontologia. Falei, nossa, eu sou boa, hein? Eu entrei em odontologia, uma coisa tão difícil. Concorrido, né? difícil. E tinha um pessoal bacana que entrou, uns amigos. Falei, é aqui que eu vou ficar. Vou me encaixar Né? bem, Vou me né? encaixar. Puxa, vai ver que essa é a minha vocação. E eu fiz direitinho, adorava a faculdade, fiz em Santos. Eu não queria sair de Santos, não queria ir para lugar nenhum, não queria morar em lugar nenhum. Então, eu entrei lá em Santos mesmo. Fiz a odontologia, me formei. Só que no finalzinho, no último ano, eu conheci o Luciano do Vale. E eu me casei, eu me formei e me casei. E depois eu montei consultório, vim para São Paulo, montei consultório e fiquei 6 anos, gente. 6 anos eu exerci. É brincadeira, né? Não, é uma vida de impressionante, dentista né? mesmo. Sim, eu gostava. Eu era odontopediatra, fazia tudo bonitinho. Só que tem uma coisa que você descobre conforme eu fui amadurecendo, porque eu me formei com 21 anos, né? E aí, até os 27, mais ou menos, eu fui. Foi quando 28 que eu fui embora para os Estados Unidos. E assim, o que eu aprendi? Falar, tudo a gente aprende na vida, né? O que eu aprendi? Nessa época, eu não tinha paixão nenhuma pelo que eu fazia. Eu fazia e ia embora, eu não via a hora de acabar. E assim, eu ficava desesperada para sair, para acabar logo. Quando desmarcava, eu ficava feliz. Gente, isso não vai ter futuro. Não vai ter futuro. Eu fazia para cumprir tabela. Por obrigação, né? Eu fazia aquilo porque eu estava mexendo com saúde. Sim. Eu estava mexendo com pessoas, com crianças. Eu fazia com carinho? Fazia. Eu fazia com amor? Fazia. Mas aquilo para mim não me preenchia. Então, quando surgiu a possibilidade, quando o Luciano do Vale chegou para mim, que eu fui casada com ele, não sei se vocês sabem. Sim. Eu fui casada com o Luciano do Vale até quando eu tinha uns 30 anos, mais ou menos. Então, quando você descobre que você não tem a vocação para aquilo, você não tem paixão por aquilo. Quando o Luciano chegou para mim e falou, olha, nós vamos morar nos Estados Unidos, que eu vou montar um estúdio nos Estados Unidos para abastecer a Rede Bandeirantes, na hora, falei, nossa,
não acredito que eu vou embora para os Estados Unidos e não vou mais ser dentista, porque eu já estava acomodada com aquela situação. Sim. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas próximas a mim que se acomodaram na profissão anos. Fazem direitinho, mas não é uma paixão. Eu sou dentista, mas não é o que eu gostaria de ser chefe de cozinha. Mas como eu sou dentista, e aí surgiu a oportunidade de eu ir embora para uma nova vida, de eu ir embora montar um estúdio fora, de eu conhecer um novo país e, quem sabe, mudar de profissão. Não sei. Eu lembro que eu fiquei muito feliz e aí eu saio vendo tudo, vendi tudo e fui embora para os Estados Unidos. Ali eu tive tudo, vendi tudo. Meu pai quase morreu. Meu pai ficou... Você imagina seu pai, se você virasse e falasse que Ainda mais meu pai, médico. Que é médico também. Meu pai nem sabe como funciona uma vida não sendo médico. Ele ia ficar doido. Isso, né? Aquela coisa também, você fala, puxa, eu não vou abandonar a profissão porque meu pai é médico, porque, puxa, olha só tudo que eu investi até hoje. Ou então a pessoa já tem família, já está casado. Eu não tinha. Eu estava ali com uma pessoa me oferecendo um novo futuro. Era incerto? Era. Tudo bem que eu tinha uma estrutura financeira, não estava largando tudo para morar debaixo da ponte e fazer mochilão em Miami. Não, eu estava indo com uma proposta bacana. Mas ali eu sabia que não era aquilo que eu queria realmente. E quando surgiu a oportunidade de eu parar com tudo, eu falei, pai, eu vou parar. Você vai se arrepender? Eu falei, não sei se eu vou me arrepender, mas eu preciso tentar. E é uma coisa que eu quero fazer. Eu quero ir embora para os Estados Unidos, eu quero conhecer uma nova vida. Não sei, estava cansado daquilo. Foi assim, essa transição foi assim. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 12 anos. 12 anos. Mas eu não cheguei lá e já virei jornalista, porque eu era casada com ele. Sim. Eu era casada, eu cheguei esposa do Luciano do Vale, ainda. E aí foi estudar, foi fazer a formação em jornalismo? Não, a gente montou uma loja. Uma loja? Uma loja de esportes. O Luciano montou a produtora. Ele montou a produtora com um sócio que ele teve aqui no Brasil, que era o Kiko. E nós montamos uma produtora lá para abastecer. Não existia ainda essa coisa de... Hoje tem, né? Todo mundo tem um escritório fora, escritório em Nova York, escritório... Sim. Não tinha. Isso foi uma coisa que o Luciano implementou também. Mas já era relacionado à Rede Bandeirantes? Total. Uhum. Era assim, era dele, mas tudo que era produzido aqui... Mesmo a Fórmula Indy, as coisas todas, os produtos todos, as reportagens, a gente abastecia, eu não, né? Eu estava fora disso ainda. Abastecia a Bandeirantes. Então, ele chega com um produto. Qual era o produto? Fórmula Indy, NBA, tudo que tinha aqui. Né? Mas principalmente a Fórmula Indy, que o Luciano encampou a Fórmula Indy. Ele que começou com essa história de Fórmula Indy por causa do Emerson. Sim. Então, ele comprou os direitos e queria fazer... a Fórmula Indy e trouxe, né, levou o escritório justamente para poder abastecer com as reportagens, com tudo. E eu ficava ali só na observação. O que ele fez? Ele montou, junto com a produtora, ele montou também, entrou numa sociedade de esportes, com produtos esportivos. Não sei se vocês chegaram aí para Miami, na época em que os brasileiros iam fazer compras em Miami. Sim. Ia tudo pro centro da cidade, com as bandeirinhas. O dólar a 57 centavos? Tinha restaurante brasileiro em Miami, em todo lugar. Eu peguei o dólar a R$1. Eu vi isso. Tinha loja de brasileiro em Miami, Orlando, que fazia comercial no programa do Silvio Santos. Aberta Brasil Boutique. É verdade. Aqui, ó. É verdade, caramba. Então, lá era Carol Shop. Em que ano que você foi lá? Desculpa. 89. 89. 89. 89 que eu me mudei para lá. E aí ele montou, a gente fez essa parceria e eu fui ser dona de loja. Eu não sabia vender nada, mas aprendi. Falei, nossa, descobri que eu tenho um outro talento. Quando eu resolvia vender, saí de baixo, vendia mesmo. E eu fiquei um tempão com loja, bastante tempo. E sempre ali, né, vivendo ali como esposa do Luciano. Ele fazendo as coisas e eu acompanhei ali. E acompanhando de longe. Não, eu acho que a questão de ser boa vendedora é porque a comunicadora já estava lá, né? Então, mas essas coisas a gente vai descobrindo aos poucos, vai descobrindo. Né? Porque eu era dona. Então eu ficava só... Nem sabia o que era ser dona de loja, mas eu era dona. Eu assumia aquele papel de dona.
Mas aí teve um dia que tava aquela loja cheia, tinha que vender lapisinho, raquete de tênis. Quando eu saí, eu conseguia vender pra caramba. Falei, nossa, eu descobri mais um talento. Que legal. Eu tava me descobrindo, né? Descobrindo as coisas. E o inglês era afiado já. Ali era só Brasil, né? Ah, tá. Brasil, Nessa época, o em karate. Orlando, Não Orlando, a existia. última língua que você falava era inglês. Mas acho que em Miami até hoje é mais ou menos assim. Acho que ainda é. E eu acompanhava o Luciano nas corridas. Uhum. Não, então, acompanhei bastante, apenas só vendo, Dos olhando, bastidores, bastidor. E como que foi essa entrada sua começar a trabalhar com a Fórmula Indy? Quando o Luciano ele lançou a produtora, aí tem um lado pessoal. Eu fui casada, mas a gente sabe, né, que essa coisa de ir casada, tudo bem, se for todo mundo junto, ok. Mas se vai só a mulher e o marido volta pro Brasil, não dá certo. Sim, complica muito. E aí eu fiquei nos Estados Unidos e ele voltava para cá, ia lá de vez em quando e voltava e a coisa acabou não dando certo mesmo, Sim. né? Teve uma hora que entraram terceiras pessoas, aí não deu certo. Tudo bem, vamos separar. Ele sempre foi um grande amigo depois. Nós viramos grandes amigos. A gente foi grandes parceiros, eu e o Luciano, muito parceiro. E aí a gente acabou se separando, mas mesmo assim continuou tudo do jeito que estava. Eu trabalhando na loja, ele lá fazendo as coisas, a produtora. E aí o que ele fez? O brinco que eu falo que é do remorso. Eu sempre, quando o Luciano... Aí eu tô voltando um pouco pro lado quando eu morava no Brasil. Quando o Luciano montou o Show de Esporte, veja, eu era dentista ainda. Só que quando ele montou aquela estrutura toda do Show de Esporte, eu estava no bastidor. Sim. E aquilo para mim me fascinava. E eu queria fazer aquilo. Eu falava, Luciano, essa é a minha vida, eu quero ser isso, eu quero trabalhar, você é o diretor, me deixa trabalhar lá. Não, televisão não é lugar para mulher. Olha só. Não. Sério? Que ele pensava assim? Não, você vai ficar aqui, vai lá com o teu consultório. E eu sempre quis fazer, eu quero fazer, eu quero. Eu fazia teste escondido, lá na Band, que eu montava. Eu fiquei louca, que eu queria fazer aquilo. Quando ele se separou, aí veio o remorso. Ele falou, De não ter deixado você entrar. Você lembra? Que você queria. Que você queria? Então, agora chegou a sua vez. Falei, eu vou montar um programa Dicas de Miami. Falei, vai entrar no... Você lembra um programa que tinha de manhã na Bandeirantes? Chamava Dia a Dia. Sim. Que era um entretenimento. Tinha quadro... que eu lembro. Tinha quadro com médico, culinária, aquelas coisas que tem de manhã. Uhum. E aí o Luciano criou um quadro chamado Dicas de Miami. E eu comecei a fazer. Então, ele começou a me produzir para eu fazer Dicas de Miami. Eu ficava 2 minutos no ar. Nossa. 2 minutinhos no ar. Começou assim. É o começo. Começou assim. Aí nós escolhíamos qual ia ser o nome, porque o meu nome é bem comprido. Maria Silvia Barbeiro de Almeida Vinhas. Qual vai ser o nome? Vai ser Silvia Vinhas. Tudo ele que escolheu. Como é que ia ser, como é que ia ser chamada, o que eu ia fazer. E eu comecei assim. Na televisão, comecei assim, fazendo as dicas de Miami, depois dicas da Flórida. E ele lá fazendo Fórmula Indy. Só que ele fazia a Fórmula Indy e também fazia as outras coisas. E foi uma época de Copa do Mundo. Foi em 1990, na Copa da Itália. Da né? Itália. Na Itália. E ele tinha uma moça que fazia as reportagens todas de Fórmula Indy. E teve um problema com ela. Ele da Itália, eu na loja. Ele da Itália ligou para mim e falou, Silvia, esse final de semana vai ter o Grande Prêmio de Detroit e você precisa levar os equipamentos para lá, você precisa me ajudar. Falei, como assim? Eu estava lá vendendo raquete de tênis. Eu não sei. Miami. Detroit do nada. Era uma sexta-feira de manhã. A corrida domingo. Nossa. Atravessar o Era uma Então você sexta-feira. teve todo esse tempo de preparo. Não, ele ligou, eu estava no sábado, balcão. Eu estava no balcão. Falei, mas como assim, Luciano? Não, eu preciso que você leve, veja bem, que você leve um aparelho para colocar a transmissão no ar, chamado Conrex, nunca vou esquecer. Eu falei, tá bom. Como que eu levo isso? Como que encaixa isso? Não, você vai lá, que tem lá o lugar para você fazer, onde vai ter a transmissão, só preciso que você leve. Pega alguém para te ajudar. O menino estoquista, o menino me ajudava a guardar caixa. Da loja também. Da loja. Falei, Wilson, vamos comigo, que eu não vou sozinha nesse negócio, eu vou para onde? Brasileiro. Eu vou para onde? Vou para Detroit, levar um Conrex, que eu não sei nem o que é isso, vamos embora. E o menino, coitado, carregando caixa, largou a caixa, foi lá, fomos,
E chegamos em Detroit à noite. Aí, quando foi sábado de manhã, vamos até o autódromo. Para ver onde é a nossa posição. Isso eu já tinha ido com o Luciano, eu sabia que tinha posição, tinha tudo direitinho. Quando a gente chega lá, juro, eu entrei no autódromo, foi indo. Aí sai do autódromo, aí lá atrás tem um trailer fora do autódromo, gente. Era fora do autódromo. Onde Nossa você ia pôr a posição. sua máquina. Nossa posição fora do autódromo. O cara mostrou um trailer assim, falei, é aqui? É aí. Entramos, não tinha nada, tinha ponto de telefone. Nossa. Você imagina eu e o menino do estoque? Não, e aí? Numa sexta-feira, Nossa. E a transmissão ia ser no domingo. a transmissão domingo, Nossa senhora. E ao vivo. ao vivo. Ao vivo. Só tinha eu. A Indy sempre foi ao vivo. Aí nós sentamos, juro pra você, nós pegamos o único telefone que tinha, nós sentamos no sábado às 8 da manhã com o manual. Eu falava pra ele assim, peraí, A com fio B, vê aí se você acha. Gente, é de verdade. Tinha que montar ainda o equipamento? É de verdade, isso aconteceu. Nossa. E testando pra ver se tava dando certo. Agora aí, ó, esse aqui, o vermelhinho, parece que junta com o outro. Dá uma olhada aí. E o estoquista ali, o Wilson. Nós começamos às 8 da manhã, quando foi 6 horas da tarde, a gente conseguiu ligar. Por quê? Porque o rapaz do Brasil ia avisando que a gente... Agora faz isso. Olha, agora ele falou que põe assim. E não tinha essa coisa de celular. Ah, não. Não, Nossa, tinha telefone nada. Internet, fixo. celular, nada. Não, eu tava no telefone com ele, que nem um Boeing 777, que você não quer que caia. Quando foi 6 horas da tarde, a gente conseguiu falar com o Brasil, conseguimos montar aquilo lá. E, nossa, eu lembro que eu chorava quando nós conseguimos fazer isso. Até hoje eu não sei montar nada, a gente só montei aquilo. Isso foi no sábado, aí eu contei pro Luciano, quando eu cheguei no hotel, que eu tinha conseguido, o que tinha acontecido. Ele falou assim, bom, então, vê aí. Ele nem ligou. Ele falou, vê aí se você consegue alguma informação do que está acontecendo. Eu falei, agora é sábado à noite, eu vou aonde? Ele falou, vê o que está acontecendo, vê se você acha alguém. Pois eu fui pro lobby, aí eu achei o Emerson, conversei com um, conversei com outro, expliquei, peguei tinha repórter brasileiro lá, falei, olha, o que aconteceu hoje e tal? Eu ia escrevendo num caderninho. E aí, no dia seguinte, estamos lá. Ok, vamos lá montar. Montou tudo, estava tudo em ordem, conseguimos falar com o Brasil, ia ter transmissão realmente. E o Luciano falou assim, Silvia, já que você escreveu tudo bonitinho, tá tudo certo, eu vou te chamar. Falei, chamar onde? Ao vivo. Ele estava no meio do Jogo do Brasil, ele falou, eu vou te chamar. Faz o seguinte, escreve o que você viu, e eu te chamo, aí você fala na hora, eu vou falar para dar algumas informações. Eu lembro que meu irmão, ele estava em Santos, ele falou que ele estava assistindo a transmissão, era no meio do Jogo do Brasil, gente. No meio do Jogo do Brasil. Jogo de Copa do Mundo. Sabe aquela coisa assistindo. tipo assim, que o Luciano fazia? Agora vamos chamar tal lugar, deu uma parada no jogo, né? Uma bola que não sei o quê, um intervalo. Vamos agora direto para Detroit. Silvia Vinhas, quais são as informações? Eu pego isso aqui, daqui. E faço. E que tem aqui, né? Aquele negócio. É o headphone, né? É, mas só que eu não sabia que dava eco. Ah, Ai, caramba. E o delay? Eu não sabia. Então, oi, Luciano. Tudo bem, tudo bem. Aquilo, falei, que é isso? Peguei e tirei. Tirei e comecei a ler. De manhã, o Emerson, não sei o quê. À tarde, parará. Eu ia, sabe aquele papel ao maço? E você não tinha nenhum retorno, Eu ia virar, nada, não, né? porque eu tinha tirado e tal. Aí o jogo, meu irmão falou que era assim, Silvia, eu tava com a minha turma toda, o jogo todo ali. E Silvia, alô Silvia, o Luciano, alô Silvia, eu não parava. Eu tava na terceira página ainda. Silvia, alô Silvia. Tive que ser cortada no ar. Meu irmão falou que ele ia se afundando. Ele falou, que vergonha. Silvia, de repente, o que tua irmã tá falando? Tira a tua irmã de lá. Volta pro tá jogo, no meio né? do jogo. Imagina a audiência. No meio da Copa do Mundo, né? absurda. No meio de uma Copa do Mundo, um jogo do Brasil, eu lá com o papel ao maço. Foi assim meu começo. cara, eu tô me sentindo enganado, porque eu sempre achei que uma transmissão da Fórmula Indy devia ser umas 80 pessoas trabalhando. Não, duas. Duas. Silvia e o Wilson. E o estoqueiro. E o estoquista. O Wilson virou coordenador internacional da Indy. Sério? Caramba. O cara que começou montando o aparelho, meu amigo, o cara conhece a base. É o dono de tudo, né? Dono de tudo. Internacional, sabia tudo. Ficamos anos fazendo. Eu fiquei o quê? Acho que 5 anos na Indy. Ele conhecia todo mundo. Roger Penske era... Olha que bacana. Parceiro Roger Penske. E o clima é bom na Fórmula Indy? Ou era nessa época? Não era.
Uns pilotos, Quer dizer, assim. eu só seguia 2, né? Na época era o Emerson Fittipaldi e o Raul Boesio. Raul Boesio. Depois vieram vários, né? Grandes campeões, o Elinho, tudo, enfim. Na minha época, a minha função era Emerson e Raul Boesio. Mais o Emerson do que o Boesio, né? Mas eu tinha que falar com os dois. Sim. O Emerson dava chá de cadeira. Dava? O Emerson judiava. O Emerson maltratava. Ele passa uma imagem de ser uma pessoa vaidosa, com aquele cabelão. Ele mas assim, costeleta. mesmo sendo amiga dele, aí já estava acostumado, os pilotos se acostumam com aquela repórter Sim, lá, né? Apesar sim. de eu ser uma aparição, não tinha mulher nenhuma, eu era uma aparição, as pessoas começaram a se acostumar comigo, então sabiam que depois da corrida, falava comigo, davam atenção, todo mundo dava atenção, todo mundo. O Emerson, ele dava atenção, mas depois de 2h30. Fazia Depois que esperar. ele fez a massagem, depois que ele dormiu, eu lá sentadinha, só precisava ele, eu lá sentadinha esperando. E como é que era a rivalidade com a Fórmula 1 nessa época, por exemplo? Assim, Porque o Emerson nessa fez a época- migração, né? Então, mas nessa época o o brasileiro não queria saber de Fórmula Indy. Aham. Ele gostava de Fórmula 1. Era uma época que tinha Senna, tinha Piquet. Ninguém estava Senna. nem aí com a Fórmula Indy. Senna. Ninguém estava nem aí com a Fórmula Indy, sabe? Foi uma luta. Até o Emerson ganhar as 500 milhas, aí chamou a atenção. Porque brasileiro precisa de ídolo que ganhe. Que ganhe. Ah, Exatamente. Nem com De essa de título, chegar né? perto, Não em segundo, tem. não. Segundo lugar... Não. Tem uma É foto... o primeiro dos perdedores. É o primeiro Brasileiro perdedor, gosta de vencedor. Tem uma foto icônica do Fittipaldi quando ele ganha a Indy 500, que é o carro, ele na frente do carro e pilhas de dinheiro. Porque o vencedor ganhava 1 milhão, É, né? Tinha uma premiação de dinheiro. É. E eles botaram várias pilhas milhão de de dinheiro, dólares. $1 milhão. Na Cara, época, hoje ganha uns 20 deve milhões. ser muito mais, né? Imagina, deve dar muitas pilhas de Imagina dinheiro $1 hoje em milhão dia. na época também. É, Nossa, é. era dinheiro infinito, né? Dinheiro infinito. Então, quando o Emerson ganha, aí sim, aí o pessoal, poxa, começa a prestar atenção. E o Luciano, ele sabia criar ídolos, né? Mesmo o ídolo já existindo, o ídolo que morreu, ele resgatava. O Emerson estava fora. Lembra que ele parou com o Persuca, aquele... Sim, né? tentou fazer a Então, equipe dele, não Aí deu ele começou certo. a fazer o superkart e o Emerson, e o Luciano sempre foi apaixonado pelo Emerson, sempre, sempre. Quando eu era casada, eu acompanhava o Emerson na Fórmula 1. Eu ia assistir o Emerson, né, com o Luciano ainda na Globo. Isso eu ia antes assistir. dessa história toda começar. Isso no namoro, eu ia assistir o Emerson, eu assistia. Então ele era um fissurado. Quando aconteceu isso, ele levou, ele pega e aposta, o Emerson fala para ele, olha, nós vamos começar a fazer Fórmula Indy e tal. Então eles fazem essa parceria e o Luciano coloca isso no ar. Quando o Emerson ganha, aí aquilo vira um bom produto. Estoura. É. E o Luciano tinha essa coisa, né? Assim, a impressão que eu tenho de saber da história dele, saber a quantidade de modalidades que ele fomentou no Brasil, ele acordava um dia e falava assim, vou transformar o vôlei num esporte particular, num esporte popular. E conseguia fazer. Era meio gênio? Ou ele era muito obcecado pelo trabalho? Eu acho que, não sei se a gente ainda vai ver isso, né? Mas são pessoas diferenciadas que são visionárias. Porque quando o Luciano falava alguma coisa, ele falava aquilo pronto. Ele já imaginava como se tivesse uma vozinha falando para ele, você tem que fazer isso. E aonde São ia pessoas chegar? diferenciadas. Sim. Mas, por exemplo, no caso do Luciano, o que aconteceu? Quando ele saiu da Globo, ele pediu demissão da Globo. Numa época que ele estava no auge. Ele pediu... Lembra quando teve a Copa do Mundo primeira exclusiva? Em 82? 82. Foi a primeira Copa exclusiva. Era a Globo. E eu tinha acabado de casar. E eu lembro que a emissora, a Globo, falou, olha, não pode levar mulher. E ele tinha acabado de casar. Acabado de casar. Apaixonado, entendeu? Imagina que não vai levar mulher. Então eu lembro que foi ele e o Juarez Soares, que era apaixonado pela Helena de Gramont. E o Rivelino foi de comentarista naquela época. E eu lembro que a Globo, quando proibiu, nós fomos escondidas para a Copa. Nós ficamos em outro hotel. As três, nós ficamos escondidas na Copa. E aquilo marcou muito o Luciano. Quando acabou a Copa do Mundo, ele quis sair. Ele falou, não, eu não quero mais trabalhar aqui. E eu lembro que falaram para ele, você vai morrer profissionalmente. Se você sair da Globo. Você está na melhor emissora, você vai sair da Globo? Ele falou, não, mas eu vou sair. E ele sai e vai... Eu morava em Santos ainda. Quando ele sai e vai para Santos, ele ficou um tempo, ninguém acredita. O Luciano ficou, antes da gente casar,
7 meses em Santos esperando me formar. Porque meu pai era antigo, falava, não, minha filha só vai sair... Só sai tiver casada e formada. E ele ficava na praia de Santos, olhando aquelas quadras, o vôlei de quadra. Sim. E ali ele teve a ideia de organizar um vôlei de quadra. Falou com o Nusman era presidente da Federação Paulista, uma coisa assim. E falou com o Kiko, dono trabalhava na Calói. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer um campeonato de quadra. E convidou o Bernard, convidou o William, E aquilo foi um sucesso. Depois dali, ele já fez parceria com a Record na época e levou o vôlei para a Record. E foi aquela explosão que a gente viu que aconteceu. Sim. Sem dúvida. Então, foi assim. Ele via e o Luciano já fazia, já vendia. Ele vendia geladeira para esquimó, né? Ele conseguiu fazer daquilo um grande produto que foi esse sucesso. E toda vez quando ele olhava, por exemplo, o Maguila. Acabei de fazer Eu ia falar agora dele. Acabei de fazer uma entrevista para um documentário que vai ter sobre o Maguila. Exatamente isso, o Maguila foi criado. Criado mesmo. Ele criava ídolos, né? Não, vamos assim, o Maguila era um bom lutador, mas o Luciano alçou ele a um nível de ídolo nacional, né? Porque a luta do Maguila meio que parava todo mundo para assistir. Não, todo mundo assistia. Meio? Todo mundo assistia. Todo mundo assistia. Parava. Nossa, e assim, cara. o cartel do Maguila, quando você vai olhar no Wikipedia, o cartel do Maguila é fantástico. Sem dúvida. Sim, só que assim, 90 lutas, 80 eram contra a cara da Argentina, do Paraguai. Ele chegou a lutar com alguns americanos, né? Teve a chance até de lutar Teve um pelo Pan-Americano, não título mundial. teve? Teve um Pan-Americano também? Cara, é nessas coisas que eu acho que o Luciano do Vale era meio mago. Assim, ele trouxe a NBA. Eu lembro da primeira vez que eu assisti NBA, era a final da NBA do Chicago Bulls, do Michael Portland. Jordan e contra o Portland Trail Blazers. O Clyde Drexler, isso mesmo. Cara, daquilo ali, se eu joguei basquete na minha vida... 90% foi aquela influência. Cara, foi daquilo ali. E, cara, era uma dificuldade enorme assistir basquete no Brasil, porque o jogo da NBA é tarde. Sem dúvida. Né? Só tinha na Bandeirantes e, se eu não me engano, a Silvia pode me corrigir, não era exatamente ao vivo que passava o jogo, era um pouquinho depois do que passava nos Estados Unidos, tinha um delayzinho. Delay, né? Isso. Cara, hoje em dia você liga a televisão, tem NBA em todos os streams, em qualquer canal, passa todos os jogos. Cara, Pode escolher se você quer ver a transmissão americana, a brasileira, né? vôlei foi uma coisa que também foi o Luciano que deu essa fomentada brava, assim, do Brasil virar o país do vôlei. Futebol feminino, uma coisa que ninguém falava antes dele. E teve uma outra coisa do Luciano do Vale que eu fui presencialmente assistir, que foi Campeonato Mundial de Futebol Masters. Cara, Nossa. Mas eu lembro cara, disso. que ideia fantástica, Maravilhoso. bicho. Nossa, Que mas ideia fantástica. lotava os estádios. Não, foi Todo como- mundo queria ver os ídolos, pô. Eu fui com Exato. meu pai no Pacaembu assistir uma rodada dupla. Inesquecível. Cara, inesquecível. Era a seleção paulista contra a seleção carioca, dos jogadores Isso. atuais da época, né? Isso. E o jogo de fundo era Brasil Masters contra Argentina Masters. E Brasil Masters, cara, tinha o Edu, o Rivelino, Só os Carlos caras. Alberto. Cara, o que é aquilo? Eu era moleque, falava, meu Deus do céu, que negócio fantástico. Todo mundo fala isso. Quem conseguiu assistir essas Que partidas. baita sacada. E teve Muito Copa bom. do Mundo de Master, Foi. transmitida na TV, o mundo inteiro. E ele fez de um jeito que eu acho que ele convenceu o pessoal do Brasil a jogar e os outros times também tiveram que montar as seleções Masters. Cara, todo mundo jogou. É verdade. Beckenbauer, É. Paulo Rossi. Todo mundo jogou, Que cara. demais, né? Não, fantástico. Eu sou Ele ídolo, assim. conseguia fazer. Fez lá em Miami. Fez lá em Miami. Fez a final no Joe Robbie Stadium. Aí Olha só. eu era repórter lá, hein? Que demais, pô. Repórter, né? Saí da pegar Zico, tudo. Foi uma época, realmente, ele aquilo que você falou, ele montava, né? Ele fazia acontecer. Hoje, a gente tem televisão de tudo, como você falou. Sim. Mas a primeira televisão segmentada do Brasil foi a Bandeirantes, de esporte. Que era das 11... Eu ficava... Por que muita gente lembra de mim? Eu ficava das 11 da manhã às 10 da noite no ar. Nossa, Silvia, Nossa, você passava o dia inteiro ao vivo. O dia inteiro. Eu lembro 12 horas, perfeitamente. Domingo a gente chegava na casa da avó, ligava o show do esporte. É. 10 horas, 10 e meia, campeonato italiano. Não, 11 horas tinha sinuca, lembra? É o sinuca, o carne cara. frita, o Rui Chapéu, isso eu lembro. Isso eu lembro disso. O chapéu lendário, né? Nossa, Fórmula Indy. Aí na hora do almoço tinha
estrategicamente falando, por causa do macarrão da mama, campeonato italiano. Campeonato italiano, que meu avô Isso, assistia tudo todas as rodadas. Meu avô né? também gostava de Estratégico. assistir também. Não, é Então, fantástico. vai criando cara. esse hábito nas pessoas. E aí, todos... Por quê? Porque o futebol foi ficando muito caro para transmitir. Então, isso foi uma ideia que ele teve para preencher os domingos. Então, pera um pouquinho. Vamos largar um pouco o futebol, que está caríssimo, e vamos apostar nos esportes amadores. Uhum. E aí começou a trazer outras coisas, pensar em outras coisas. Aí veio a NBA, aí foi assim, é isso que vocês veem até hoje, né? É. A própria Hortência, ela falou assim, a gente já era famosa, mas nós ficamos muito mais com ele, porque ele era aquela rixa de Hortência e Paula, Paula. Sim, ele Magic fazia Paula. aquela coisa da transmissão. Então, ele enalteceu tudo que já tinha. Os grandes ídolos, as pessoas aprenderam a gostar dos ídolos também com o Luciano, com as narrações dele. Não, e a Hortência e Paula teve aquele jogo em Cuba, em Havana, que ele narra, que é fantástico, cara. É um dos melhores jogos da história do basquete, assim. Mas aquele jogo foi muito legal. Tanto que a Fidel foi lá dar Fidel mão foi pra lá, elas, não, cara. colocou medalha nelas. Colocou medalha. Ele pegou o protocolo e jogou no lixo, porque ele mesmo ficou admirado. Fantástico. A gente teve a oportunidade de ver tudo isso ao vivo, né? A Hortência, ela tem as palestras dela e ela coloca antes, ela fala assim, um pouquinho de Galvão e muito de Luciano do Vale, porque ela entra aquecida. Ela fala, ninguém narrava minhas partidas como ele. Ninguém. O coração que ele Era muita punha, emoção. né? Era muita emoção. Ele torcia junto, né? Não, e tá nesse meio te deu a oportunidade de conviver um pouco com esses atletas. Né? Sim. Desses todos que você encontrou, teve algum que você olhou e falou assim, nossa senhora, tô de frente com essa pessoa que nem imaginava, deu aquela balançada na perna. Teve algum? Michael Jordan. Nossa senhora. Fala isso não, Se o pelo Michael amor de Jordan entra aqui, eu desmaio, Não, entendeu? pois. Eu desmaio instantaneamente, cara. Deus. Ó, vai pegar o elevador. Eu acho que eu caio duro aqui antes, eu acho. Não consegue nem Michael chegar Jordan. a conhecer, né? E aí? O Michael Jordan, eu fazia Fórmula Indy, mas eu também fazia NBA. Então, todos os jogos que tinha em Miami, eu fazia. Todos. A gente fazia reportagem. E eu queria entrevistar o Michael Jordan. Só que Arrepiado. só que a oportunidade de entrevistar o Michael Jordan veio num jogo Miami e Chicago Bulls. Eu estava grávida de 9 meses, né? Pra você ter uma ideia, eu entrevistei ele no sábado, minha filha nasceu na segunda-feira. Nossa, então você pegou a fila da prioridade. É isso. Pode crer. Eu estava grávida, muito grávida, né? E eu lembro que quando foi para fazer essa reportagem que surgiu a oportunidade de entrevistar, e me falaram para mim, não, Silvia, não precisa ser você. Eu posso mandar outra pessoa. Não, pera um porque... pouquinho. Né? Eu falei, Vou eu. É a que minha vou. chance, né? Que ele topou, ele não topava, estava saindo, nunca dava, porque eles têm um respeito enorme pela imprensa. Respeito enorme por mulher, principalmente. Muito. Não tem essa, sabe? Prioridade, não prioridade, a mulher. E aí, finalmente, o cara topou, só que eu estava gravidíssima. E eu lembro até hoje, essa história, sabe, tá aí para quem quiser ouvir, que eu já contei algumas vezes, mas eu lembro até hoje, quando eu entrei, né, que estavam Scott Pippen, aquele povo todo enorme. Pessoalzinho. Ou Chicago Bulls, São os né? carinha ruim do basquete. Os carinha ruim do basquete. Gente, eu entrei, porque assim, devem ter falado para eles, vai entrar uma jornalista brasileira. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram meio um corredor polonês. Só os pequenininhos, né? Só que a hora que eu entrei, eles estavam tudo de toalha, mas alguns sem. A hora que eles veem, juro, foi engraçado essa cena, porque a hora que eles veem entrar uma grávida, mulher grávida. eles começam a segurar tudo, levantar tudo, se cobrir. Olha como é a cabeça, a chave que mudou. Não era mais uma mulher, era uma mãe que estava entrando. Sim. Mudou. Eles ficaram em Quando você estado era de só choque. uma mulher, não tinha essa comoção. Eles estavam todos ali, vai entrar uma jornalista desencanado, brasileira, né? Vai entrar uma jornalista brasileira que já tem aquela fama, né? De É, gostosona. E aí entra a Silvia lá, e eu e o cinegrafista. E eu lembro que eu fui reto, Não só porque eu Silvia, entrou sabia. mais quem? Junto? Tava junto? A Isabela. A Isabela. A minha Isabela. E aí eu lembro que já tinham avisado que o Michael Jordan estava no final. E eu lembro que eu passei aquele corredor assim, eu nem olhava. Eu falava, falava pro
cinegrafista, vamos embora, vai, segue, vamos indo. A gente foi. E aí, quando você chega mais ou menos no fim, assim, ele estava sentado, impecável. Tinha uma luz atrás dele, assim, parece tipo... Ele estava impecável, Não, ele estava uma asa, sentado. Asa de anjo, né? Isso é um negócio absurdo. Impecável. Eu lembro que ele Ele estava tava vestido num trono. com... Sem ele dúvida. estava com suspensório. Muito chique, muito Elegância, arrumado, né? muito elegante. E ele ficou muito impressionado. Ele falou, que patrão é esse que deixa, né, uma grávida trabalhar até esse momento? Eu falei, não, é que a minha filha estava só esperando eu entrevistar você para nascer. Agora ela pode nascer. E Nossa. ele deu risada, brincou comigo, deu uma entrevista. Eu tentei até conseguir essa entrevista na TV Bandeirantes, mas infelizmente eles disseram que não estava mais, que não acharam, enfim. Perderam a entrevista? Perderam? Que não achava a entrevista Senhora. ou não quiseram me dar a entrevista. Então, a gente tem imagem, eu tenho com o meu cinegrafista, né? Nós dois temos essas imagens, mas assim, só de registro mesmo. A reportagem em si, a entrevista, infelizmente eu não tenho. E se eles têm, eles não quiseram me dar. Mas foi um grande momento, foi um momento especial. Deixa eu bem só especial. falar uma coisa, por favor. Eu tenho medo de conhecer ídolo, né? Eu morro de medo disso. Eu não sei quê? se vocês têm esse medo também. De ter decepção. Ah. E como ele foi com você? Ele foi simpático? Ele foi um gentleman. Ai, que demais, cara. Ele foi chique, ele foi, sabe, eu falo assim, tinham vários atletas ali, né? Mas o campeão, master, estava de acordo com o que a gente espera, A sabe? gente não espera nada menos, né? A gente espera ele- que esse sabe, cara nesse postura de nível... campeão, o nível, a forma como ele me tratou, o Simpatia, respeito que ele me elegância, tratou. tudo, né? Respeito que ele me tratou, entendeu? Então ali você vê que tem uma coisa diferente quando o cara é o campeão, é o fera da coisa. Tem. É o maior de todos, né? É. Não, e, cara, assim, às vezes você tem uns ídolos que nem são nesse nível e você já fica esperando alguma coisa deles, né? Eu lembro quando eu encontrei o Sabonis. Sabonis, Cara, que legal. O Sabonis, cara, eu assistia ele quando eu era criança. Sim. Eu não imaginava que ele era tão grande. E o cara foi super bonzinho, me cumprimentou, conversou comigo. E eu lembro quando eu era criança, eu fui num casamento que o Pelé estava. E aí? E meu pai tava com medo. Mas o Pelé ou o Edson? Não, Quem tava era o lá? Edson, ele era padrinho tá. do casamento. Tá. E era um casamento assim, era um casamento que tava saindo e a gente tava entrando na igreja pro casamento que ia começar. E meu pai falou, olha lá o Pelé, vai lá falar com ele. Por quê? Meu pai tava com medo. Eu A imagino. perna treme, né? Meu Não pai tem tava como. com medo. Qualquer um. Eu cara. fui lá, cara, tinha 10 anos, cara, o Pelé passou a mão na minha cabeça, me cumprimentou, Sério? autografou roupa. Que demais. Cara, que demais, Que cara. demais. Era- Ele fazia isso. eu não esperava Ele nada era menos. muito generoso também. Nós convivemos bastante com ele. Primeiro, eu convivi como comentarista da Band, na Copa do México, que ele foi um tempo comentarista da Band, e aí eu 36, era né? esposa do Luciano do Vale. Eu fui como esposa do Luciano. E a gente conviveu bastante. Ele sempre foi muito, muito humilde, muito generoso. Ai, que legal. O Pelé era incrível, tá? Incrível. E depois, na Copa Master, Sim. que teve em Miami, que aí ele ficou um tempo bom lá, porque a Copa tinha o nome dele, ele ficou um tempo bom lá em Miami com a gente, acompanhava as nossas gravações, a gente saía junto com ele. Não, e estavam Uma- todos lá, né? Tava, Essa tava. Copa deve ter É. sido E fantástica, palpitava né? muito, não? Sim. Não, ele queria aprender sobre televisão. Então, Ah, tudo legal, ele entrava lá no estúdio da gente, queria aprender como é que fazia. E aí foi até engraçado, porque assim, tem uma coisa que a gente faz, né, que chama contraplano. Para quem não sabe, né, quem está assistindo a gente, então, você sai com o seu cinegrafista, você está com uma câmera só. E precisa ter... Eu tô com a câmera aqui, tô entrevistando você. Poxa, mas também tem que mostrar a Sílvia, né? Então Aham. tem que ter um contraplano. Se eu não tenho outra câmera, o que eu faço? Depois que eu entrevistei você, o Pelé, você pode ir embora, aí eu faço um contraplano como se, fingindo que eu tô Fingindo falando que com você tá alguém. Se o Pelé Só pra tivesse lá. aparecer Aí minha faz a cara. troca. Aí entendi. Aí eu lembro que eu entrevistei. Cara, a gente é ele. enganado sempre. É mais uma vez, Não, desculpa agora que eu sou 74 enganado. pessoas Pode ser que tenha enganadas. outra câmera. Pode ser Pode que ser que seja tenha. aqui, né? Que nem esse estúdio bacana que vocês estão. Com certeza ia ter uma câmera para o contraplano, não ia precisar fazer isso. Mas quando eu entrevisto o Pelé, que ele já estava assim, amigo e tal, quando eu faço a entrevista com ele depois que acabou a Copa Pelé, eu fiz todas as perguntas, eu falei assim, agora você pode ir, tudo bem que eu preciso fazer contraplano. Aí ele falou assim, contraplano, essa parte eu não aprendi. Aí eu falei, o que era? Ele falou, não, mas você vai fazer sem mim? Eu falei, não, mas você vai aparecer de costas? Eu vou fazer comigo, Você é o eu Pelé, que vou você tem que estar de aparecer. frente, Você vai né? aparecer de costas? Ele falou, não, pode fazer.
Tá? Aí ele ficou de costas. Fingindo com você ali também. Ali, fazendo assim. Aí eu tenho que fazer assim, fazendo assim. Aí, o que mais legal é que ele sabia a sequência de tudo que eu tinha perguntado. Ah, que legal. Olha que bacana. Nossa, agora você Prestou perguntou atenção, Tava prestando respeitou. atenção. Agora você mesmo. perguntou isso. Não, vai, agora continua, agora é esse. Ele Ah, fez que o legal. contraplano todo. Ele era muito gente boa. Imagina a sensação do Pelé, fala que quer aprender algo com você, cara. Sério. Que é isso? Ué, Mas na vida a gente sempre pode Não, aprender é. alguma coisa, né? ele era Não, bom de mas bola, não era No bom de nosso caso, a gente comunicação. É aprendeu verdade. um monte É de isso coisa. mesmo. né? Não, isso mesmo. mas é uma. Mas digo, pela emoção do momento, né? Acho que eu achei Agora, muito legal esse relato. eu acho assim, a minha vida, eu tive oportunidade não só como esposa do Luciano, mas também foi um bom período, né? Até a época que teve as seleções de Master. Uhum. Então, eu era casada, eu recebia essas pessoas todas na minha casa. Ok, esses ídolos todos. Eu tive a oportunidade e, assim, um privilégio na minha vida de conviver com grandes ídolos, né? Sim. Grandes ídolos Só que nessa frequentavam seleção a minha de Masters vida. aí é absurdo. Quase todos nossos. Né? Imagina você tá na sua casa, tá o Pelé e uma pessoa menos importante que é o Rivelino. E o Capita junto. E o Capita, você pode pegar uma água pra mim, por favor? Você vai o Capita agora, O né? Rivelino agora, a gente é amigo até hoje, lá no sítio dele. E aí, Silvinha, entendeu? É dessa época. O Rivelino eu já encontrei no mercado, em Vinhedo. Ele mora lá. Ele mora lá? É. De chinelo e bermuda. Desencanado. E, cara, sim, super simpático com o pessoal do mercado. Falando com o pessoal do açougue, da padaria. Não, firmeza Eu também. falei com ele, Cara, ele gente falou boa. assim, eu falei, e aí, Riva? Ele falou, você sabe, né, Silvinho, eu não saio mais daqui. Eu moro aqui, eu não saio mais daqui. Eu falei, você não sai mais aí do sítio? Ele falou, não. Eu falei, então você tá casado, tá bem? Ele falou, casado? Se apareceu uma mulher que leva tiro. Chega! Eu não quero Não saber quero mais saber de casamento. Mas sabe que o Rivelino tinha um restaurante quando eu era criança. E acho que era aqui no Morumbi até, se não me engano. E meus pais gostavam a gente foi algumas vezes no restaurante. Todas as vezes ele ia, de mesa em mesa. Não era Como tá japonês? todo mundo. Não, o japonês era do acho que Abilinho. Eu acho que era Não um era de do sobrinho? massa, um de italiano que ele tinha, se eu não me engano. Ah, não. Ele teve também um japonês também. Acho que era o filho dele, não era? O Márcio. O Márcio junto com o Abilinho, com o sobrinho dele. Porque eu fazia fisioterapia no Abilinho e no Abílio pai. No irmão dele. Mas assim, uma pessoa ímpar, sabe? Ele É. ia de mesa em mesa, cumprimentava, perguntava se estavam gostando da experiência. Porque são Fala, o cara, são pessoas sabe? maravilhosas. Vamos apimentar? Porque a gente falou dos que são gente boa. Eu queria chegar nessa pergunta. Nossa, Eu tava doido pra fazer essa Eu ia pergunta. fazer essa pergunta eu. Teve alguém que decepcionou? Não precisa nem ser uma decepção muito profunda, mas só assim, esperava um pouco mais e... Puxa, não sei. Não sei dizer. Você vai ficar em cima do muro, assim? Não, decepcionar, assim, decepcionar como? De antipatia? de ser arrogante, não quis desrespeitoso. atender. Alguém que te ou- tratou mal. Tipo, faltou com respeito. Você fala- nunca. Tipo, Ninguém? você teve uma Isso é legal. ansiedade pra entrevistar alguém, você chegou lá, a pessoa te desrespeitou, Não, nunca. foi grosseira, não? Nunca. Ah, que bom. Assim, às vezes as pessoas perguntam de assédio. Sei lá, vai ver que eu não era tão, né, chamativa assim, ou então eu impunha um respeito. Nunca. Sempre fui muito respeitada na minha profissão. E quando quebrava isso daí, por exemplo, tem o Pat Riley, né? Sim, Pat que era o Ryler, sim. técnico Pat do- Riley, eu lembro que ele estava fazendo uma coletiva, e aí eu levantei a mão para perguntar. Tava cheio, aí ele pegou e falou, da onde você é? Eu falei, Silvia Vinhas, do Brasil. Ele falou, Brasil? Ah, meteu um dessa. Eu falei, Brasil. Ele, Brasil. Sabia nem onde Aí era. eu falei assim, por que você não Capital estudou? Buenos Aires. Eu falei Falou assim, assim? falei, você não estudou geografia? Você não sabe onde é o Brasil? Você falou pra ele? Falei. Que Na demais. coletiva. Eu falei, por que você não sabe onde é o Brasil? Você não estudou geografia? Aí ele pediu desculpas na frente de todo mundo. Então, quando tinha qualquer coisinha... Você respondia, Entendeu? né? Eu respondia. Tem essa entrevista que eu fiz com a Ayrton Senna, que foi a entrevista que marcou realmente minha vida, que foi na época que eu fazia a Fórmula Indy, que eu consegui entrevistar o Senna. As pessoas, né, já foi para 150 países, foi uma entrevista que realmente marcou a minha vida. Só que não foi uma entrevista fácil. O Ayrton Senna não queria dar essa entrevista para mim. Uhum. No primeiro momento, ele não foi nem um pouco simpático comigo, porque ele não Porque queria. Você era a cara da Fórmula Indy. Não, Ou ele não era queria dar depois? entrevista. Mas não tinha esse negócio do Senna ser um pouco tímido, ele não gostava de falar muito, não tinha essa Ele história? era tímido mesmo, ele não gostava. E ele quando ele aceitou esse convite do Emerson para fazer esse teste no meio do deserto,
Ele falou, eu não quero imprensa, até porque ele estava em negociação ainda na Fórmula 1. Ele estava lá, ele não queria se expor. Ele não queria responder pergunta, Não, ele não queria nada. Ele falou pro Emerson que ele não queria. De repente, quando chega no café da manhã, tá a Silvia lá. Puta, Ele tá tomando café da manhã, ele e o Emerson, e eu chego, porque o Emerson falou pra eu ir. Não é culpa minha, Fique bem não, claro, hein? né? Olha essa mesinha de café. Tava o Emerson e o Ayrton. Eu sentei, pedi um café. Cheguei, porque eu cheguei, tava o Emerson aqui, o Senna no fofinho, né? Naqueles fofinhos que a gente senta, e eu sentei do lado do Senna. Encurralaram ele. Do Ayrton, né? Eu chamei ele de Ayrton. Aí ele simplesmente continuou conversando com o Emerson. Continuou. Falei, meu Deus do céu, agora ferrou, né? Porque eu tô aqui, eu quero entrevistar. E ele conversando com o Emerson tentando dar uma driblada ali, né? Puxa, tentando aproximar. Estavam gravando, não? Não, foi uma... Eu só cheguei pro café da manhã, não tinha nem começado ainda. E aí, depois de um certo tempo, quando eu vi que não ia ter jeito, eu falei, olha, o Ayrton, deixa eu te falar uma coisa. Se você não quiser me dar entrevista, tá tudo certo. Agora, deixa eu fazer meu trabalho, já que eu tô aqui. Eu vou registrar. A matéria ia sair de todo jeito. Eu vou registrar. Eu tô aqui pela TV Bandeirantes, eu vou registrar. Se no final da matéria, no final do final de semana, você achar que você não quer, eu não vou publicar. Nem publico nada. Eu não vou publicar. Mas deixa eu registrar, eu dou a feita pra vocês guardam o registro. Você vê, assiste. Vocês já viram essa essa entrevista? Não, essa Eu não lembro, eu vou ser sincero, eu não lembro. Eu assisti ela ontem, porque eu tava pesquisando, né? Como bom profissional de saúde, medroso de passar vergonha, eu fui estudar alguns assuntos, né? Tem no YouTube, cara, na íntegra. Então vou assistir, grande. vou A assistir Senna hoje, vai testar o hoje, carro mano. da Indy. Cara, é um negócio, era meio que um crossover das modalidades ali. Muito legal, cara. Não, ficou bem legal. Foi bem bacana. Eu era a única que estava lá. Não tinha, mas ninguém registrou É isso. pelo pedido dele, né? Não tinha ninguém. Fotógrafo tinha. O fotógrafo da Penske. Mas matéria... O carro era da Penske. Do Roger Penske, que convidou. Então, era uma coisa super secreta. E ele foi bem? Foi super bem. Que isso, Foi bicho. muito bem. Você deu um carrinho de feira pra ele, entra tô dentro ligado, eu e sei. corre. Não, Andou bem. Bom, imagina. Você deu meu depois que eu carro pra ele, ele chega em casa em 5 É minutos. verdade. Mas depois que a hora que eu falei isso, ele olhou e sorriu. Né? Eu falei, pô, ganhei aí. Ganhei. A partir daí, de verdade, depois que eu falei, a gente começou a rir e tal, a partir dali era Golf Car pra cima e pra baixo. A cena maravilhosa, né? O Emerson dirigindo, o Senna aqui e a Silvinha ali em cima com o cinegrafista. Meu Deus. Demais. Foi final de semana assim, à noite também, jantei com eles. Passei o final de semana lá. E ele deixava o E não Emerson adianta dirigir o perguntar, porque carrinho? todo mundo pergunta, e aí, com quem você ficou? Você acredita? Você acredita que tem gente que pergunta isso? O pessoal Mas- vai nesse ponto. Mas você acredita? Nesse ponto. Sério mesmo? Mas e aí, quem foi? Ou eu falo assim, eu passei o final de semana com os dois, eles falam, e aí, com quem você ficou? E quem dirigia? Então ele deixava o Emerson dirigir o carrinho? Ele deixava O dirigir? Emerson que dirigia, ele do lado. Não, o Emerson E era a o gente- chefão, cara. Então, tinha essa hierarquia. Tinha hierarquia, O né? Emerson, ele tem uma Campeão do mundo personalidade primeiro, né? absurda. Ele tem mesmo. Você sabe, Silvia, que a gente tem um grupo de WhatsApp com vários médicos pseudoatletas de várias modalidades. E uma vez a gente estava tendo uma discussão, um dos nossos colegas, Senhor da Lua? tirando um pouco o mérito do piloto. Algumas vezes não, Algumas- foi. algumas, muitas vezes foi Mas no citado sentido assim, isso. o piloto é menos atleta do que o outro atleta, porque ele não é ele que corre, é o carro. Ah, isso é um absurdo falar. E os pilotos são playboys, que vêm de família rica. Tinha essa vibe ou os caras eram esforçados pra caramba? Sim. Nossa, o piloto trabalha muito. O piloto treina muito. O piloto é o produto final. O piloto acerta o carro. E mesmo com a tecnologia. Sim. O diferencial... É quem Eu acerta. ainda perguntei pro Rubinho Barrichello, que eu fiz uma Que era um entrevista com grande ele. acertador de carros, Exato. né? Sim. O Eu Rubinho falei, era um com grande tanta acertador. tecnologia, Rubinho, o piloto tá faz diferença? Ele fala, total. É, porque se ele não der o Total. feedback da pista pro engenheiro, não acontece nada, né? Ué, é a leitura que ele faz. Ele tem... Os pilotos eram conhecidos assim, né? Por exemplo, o Piquet, conhecidíssimo por acertar carro. O próprio Rubinho. Então, tem um treino... Eu não sei se é porque eu acompanhava o treinamento deles,
Gente, eles treinam muito, eles trabalham muito, eles O são pessoal muito esquece da força G, né? Pois é, o cara acha que é igual dirigir um Corsa aqui Já viu na o treinamento Marginal. que eles fazem do Então, músculo? os calenos, Nossa, gente que do isso. céu, muito preparo tem que ter. Eles são muito disciplinados. Teve uma vez eu morava numa ilha chamada Ilha de Key Biscayne, que é perto do centro de Miami. E o Emerson também morava, o Raul, todo mundo morava numa ilha. Todo mundo Parecia morava coisa de lá. novela. É, todo mundo morava numa ilha. Brasileiro, quando Ilhas descobre uma ilha, É quase um bairro aqui de São Paulo. Praticamente. cheio de brasileiro, né? Todo mundo descobriu a ilha, foi todo mundo pra lá. E eu lembro que eu tava voltando da cidade, aí eu vejo assim, câmera, não sei o quê, e o Emerson, por exemplo, um dos treinamentos dele, ele andava de bicicleta 1h da tarde, em círculo, Debaixo do sol. embaixo do sol, durante o tempo da corrida, para acostumar. E ficava. O treinamento deles, alimentação, corrida, tudo. Treinam muito, muito. São muito dedicados. 7h da manhã estão lá junto com a equipe. Acertando carro, acertando Eu tudo. acho que é injusto falar isso. Eu acho que eles são bem atletas, assim. O meu pai sempre falou que ele via entrevistas do Senna na época, né? E que até quando ele fazia a corrida, né? A pé mesmo, ele tinha tudo cronometrado. Então ele falava, aquele poste eu vou ter que chegar com Sim. 17,5 segundos Sim, verdade. naquele poste. Eu vou ter que fazer essa volta de 1 quilômetro em 6 minutos e 12 segundos. Ele fazia tudo de relógio, sem cronometrado. Ele falou, se eu não for disciplinado aqui, como é que você é disciplinado na pista, né? Mas é bem isso mesmo. Ainda mais ele, que era metódico pra caramba, né? Pô? Isso vai do atleta também, né? Isso é um diferencial dos atletas, principalmente dos campeões. Eles são muito disciplinados. E não deixam de ser, viu? Pode parar, parou de jogar, parou de treinar, parou. Eles continuam assim. Eu vejo pela Hortência. A Hortência hoje, se botar na quadra, ela joga. Outro dia eu vi ela arremessando, tá arremessando bem pra desafios, caramba. né? Acho que eu vi esse Deve vídeo estar também, treinando escondida. Certeza. Ela é muito... eles não deixam de ser competitivos. Tudo é competitivo. Não os perde campeões isso do têm esse DNA. negócio com eles, né? Quando eles... Acho que o cara ganha coisa, ele fica aquela gana. Não, quero perder nunca mais, né? Pô. Essa coisa do vencer, Quero da vencer, conquista, quero ganhar. de disputa. Isso aí, ela fala assim, eu tenho que ter meta. Eu tenho que ter sempre alguma meta. Senão, faz parte deles. E são todos assim. Todos. Independentemente se tá ou não tá na profissão naquele momento, sendo atleta. E depois, a maioria aqui, as pessoas que eu entrevistei, né? A maioria já parou. Né? Muitos já pararam. E mas também não quer voltar a fazer. Por exemplo, você falar para a Hortência fazer uma cesta, vai pagar bem. Porque senão ela não vai fazer, não. Nem pagando sim. bem. Pra fazer um Nem comercial pagando dela bem. jogando vai ser uma fortuna, né? Porque eu falei assim, mas qual é o problema de você chegar e fazer uma cesta, fazer uma demonstração, ou voltar a jogar, continuar treinando? Ela faz tudo, menos o basquete. Ela fala assim, Silvia, quando você atinge o máximo naquele esporte, você não aceita ser menos. E eu nunca mais vou ser o máximo. Então eu vou ser em outras coisas, porque aquele lá eu nunca mais vou ser. E eu não quero perder para mim mesma. Então eu não quero mais. E o atleta de alto rendimento, acho que tem um nível de desgaste também. Total. Que é muito Todos. grande, né? Não é Desgaste saudável, né? físico. então. Não é saudável, né? O atleta de alto rendimento não é saudável. Todos, não. Não, você, fisioterapeuta? Você que tem que Você é o falar aí. melhor para falar. Eu E tô tem? falando, não, mas é bem Todos isso. estão... A Paula Pequeno, do vôlei, ela falou assim, Silvia, não teve um dia na minha vida que eu acordei sem dor. Então, mas é isso. Porque é sempre no limite. Trabalham no limite. Toda vez. Não tem descanso, só tem o quê? Vontade de ganhar. Preciso ganhar. Vou ganhar. todo. Vou correr atrás. E não é saudável. Você pega maratonista, você olha pra eles e tem cara de cansado. Sim. Aí você Também. olha, 30 anos o cara tem, 25 anos, cansado, cara de cansado. Tudo Não, bem, eu vi- corre embaixo do sol, eu entendo tudo Não, eu isso. queria correr até o dia que eu vi uma corrida em câmera lenta com mulher. Você já viu? Já até sei o que você vai falar. Será que não é uma questão de aceitar a roupa? Não, você viu o efeito bulldog que faz aqui assim, não. ó? O rosto, né? A natureza já cai conforme Não você vai tem ter a botox idade. que resolva. O que é aquilo? Nunca mais eu corri depois que eu vi aquilo. O que fazia com aquilo? É só não pôr em câmera lenta. Só não filmar, né? O que é No aquilo? filme, então. Só no filme. Porque não tem jeito. Nossa!
Não, hoje em dia é uma onda, né? Do pessoal correr e querer postar que tá fazendo maratona, que tá correndo. E daí tem algumas amigas que falam, pra conseguir uma foto bonita pra postar, tem que pagar 15 fotos pro fotógrafo. Mas não dá, pra conseguir achar não tem uma. como, não acha uma foto bonita. Você vai ver o cara tá com a cara fechada, cara de força, não tem como. E é um baita negócio, né? Você vai correr, tem mais fotógrafo do que corredor, cara. Silvia, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, hoje em dia, quando a gente olha a mídia esportiva, a participação feminina aumentou demais, assim, em todos os pontos. Ainda bem, né? Ainda bem. Tem mulher narrando, tem repórter de campo mulher, tem comentarista mulher, que era uma coisa que até pouco tempo atrás, o comentarista era o ex-jogador, era aquele papo mais de boleiro. Hoje tem mulheres trazendo uma parte técnica do esporte. Inclusive ex-jogadoras que estão participando. Inclusive ex-jogadoras. Você acha que você teve algum papel, assim, de abrir essa fronteira para a mulher entrar no meio da mídia esportiva e entrar como protagonista? Com certeza. Eu acho que eu tive, sim. Porque quando eu comecei não tinha mulher. Pelo menos no automobilismo não tinha, eram pouquíssimas mulheres. E isso é um mérito também do Luciano, que deu esse espaço também para a narradora. A primeira narradora mulher foi a Luciana. Sim. A gente não pode tirar esse mérito. Foi a Luciana, hoje Luciana do Vale, mas tudo bem. Uhum. Depois agora é a Luciana Mariano. Ele deu oportunidade sempre para a mulher. Essa coisa de ex-jogador ficar comentando... Isso ele também que colocou, ele foi pioneiro nisso. Agora, eu tenho certeza que eu abri muitas portas. Porque não tinha, na época não tinha. E também, a própria reportagem feminina, eu fiz muita coisa no campo, entendeu? Não tinha. Então, eu acho que quando você abre, a pessoa, como é que era? Eu não sei, eu fui fazendo, porque eu não tinha nenhum modelo. Uhum. Então, eu fui fazendo, eu ia fazendo. Eu acho que você que foi o modelo. Eu ia fazendo. O que eu tenho que fazer? A pior experiência que eu tive, para falar bem a verdade, foi ser repórter de campo. Como é difícil, gente. Repórter de campo é muito difícil. Por quê? Porque eu estava acostumada sempre a ver... O jogo de cima. O jogo de cima. Tá ali fazendo reportagem e tal. Então você vê aqui, vê ali, eu vejo na televisão. Aí eu fui uma época que eu fui trabalhar no SBT, nós montamos uma equipe. Silvio Luiz narrando. Eu lembro disso. Silvio Luiz narrando. Era o Elias Júnior, foi a equipe toda. Aí o Silvio Luiz narrando e me colocaram como repórter de campo. Falei, meu Deus do céu, tava uma neblina. Eu não lembro nem onde era, Presidente Prudente, alguma coisa assim. Eu lembro que eu não consegui enxergar o outro lado. E aí, de repente... Como é que eu vou comentar se eu não consigo ver? Não, eu queria me preparar, perguntar para alguém o que estava acontecendo. Aí, no meio do negócio da transmissão, eu estava colocando, aí o Silvio Luiz falou, Silvia Vinhas, o que é que só você viu? Nada. Não vi nada, não. Não tá dando pra enxergar nada. Neblina danada, olha, me chama daqui a pouco. Isso aí tava no auge do SBT, entendeu? É muito difícil, às vezes você olha as coisas. Então, de tudo que eu fiz, pra mim, o mais difícil foi ser repórter de campo. Agora, o resto não. E outra, eu fui aprendendo, gente. Era tudo na marra. Eu fui aprendendo. E aí, o que você faz? Aí você já tem um modelo. Eu nunca fui comentarista. Sim. Eu acho que para ser comentarista você tem que ter um embasamento muito maior. Você tem que ter um conhecimento muito maior. Tem que aprofundar um pouco mais. Uma coisa é você levar notícia. O que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso. Eu tô vendo e eu vou contar para você. É um relato. Outra coisa é o que eu acho daquela jogada. Eu tenho que ter embasamento para falar aquilo. Criticar então, uma tática, uma questão técnica. Tem que estudar, tem que realmente... Então, o cargo de comentarista tem que ter outro nível. Coisa que nós fazemos muito aqui sem ter muito embasamento também, inclusive. Mas no meio profissional, o cargo de comentarista, na minha opinião, é o que dá mais briga. Porque o ex-jogador acha que... Por ter jogado, ele sabe mais que o jornalista. Por ter jogado, ele sabe mais que o jornalista. E às vezes não é verdade. Às vezes o jornalista é um baita estudioso daquele observador. Assunto. Veja o Mauro Betting. Mauro Betting nunca jogou. E ele é um grande observador. Exato. Né? Ele tem as estratégias. É um grande observador. E ele assiste todos os jogos, cara. O PVC também. O jogador do Corinthians, ele jogou um jogo na rodada. Ele jogou o jogo dele. O PVC assistiu todos os jogos. O campeonato alemão, o inglês, o italiano, o francês. Eu lembro de uma discussão do PVC com o Edmundo. Nossa, ao sim, vivo. Foi feia essa discussão. Foi feia essa discussão, foi. Também, você tá falando que eu não entendo de futebol? Foi na época da Fox Sports. Foi isso. O Edmundo falou assim, não tô falando que você não entende de futebol. É que eu joguei bola, mas tudo bem, mas eu estudei o futebol. Não. Você jogou e eu estudei. Uma coisa é jogar, outra coisa é estudar. Você estava dizendo que ser repórter de campo é difícil. Você não sabe como é duro ser o médico do campo. Nós temos uma experiência aqui. Nosso colega
Rapadura, ele passou uma coisa no Morumbi. Você não tem o vídeo aí pra gente colocar pra ela, pra fazer uma análise? Porque em toda a carreira dela, acho que ela nunca viu. O que aconteceu com ela? Não, eu me formei, meu primeiro ano de formado foi na época da pandemia, né? E daí eu trabalhava muito com ambulância do paciente de Covid, de transporte. Foi diagnosticado com Covid, vamos tirar ele do hospital para levar ele para um hospital de isolamento próprio para pacientes com Covid, né? E daí, dentro da empresa, me ofereceram para trabalhar na ambulância do Morumbi. Eu falei, não tem nenhum São Paulino indo ver o jogo de São Paulo no estádio, eu vou ter essa oportunidade, vou trabalhar lá, né? Não pensei, então foi São Paulino ainda, pô. Eu vi o São Paulo ser campeão paulista dentro da ambulância, no gramado. Eu falei, nossa, o São Paulo fazia 9 anos que não ganhava um título, eu tava lá no estádio, falei, nossa, que experiência. Só de vazio? Vazio. Até que acho que foi no 14º, 15º jogo, a gente não tinha muito um feedback do gramado, porque a gente ficava mais... Eu via do peito pra cima dos jogadores, eu não via muito, a gente ficava um pouquinho nível abaixo. Tem uma caidinha também, né? E daí, do nada, começou um fuzuê, assim. Doutor, tem que entrar com a ambulância, E eu... mas o jogo tá rolando lá, como é que tem que entrar com a ambulância? O que tá acontecendo? Daí, do nada, o juiz apitou e começou a fazer assim. Eu falei, acho que a gente tem que entrar, né? Daí, o motorista da ambulância... Doutor, a ambulância não tá pegando. Eu falei, como assim não tá pegando? Faz esse negócio pegar, a gente tem que entrar, né? Não, doutor, não dá. Brasil. Não tá pegando. Brasil saindo Brasil. Eu falei, como assim não tá pegando? E a única orientação que eu tinha era, fique de jaleco dentro da ambulância pra qualquer outra você tá de prontidão. Daí o motorista me fala, doutor, vai chamar outra ambulância que essa não tá funcionando. Eu falei, não, mas eu não posso. Vai chamar que não tá pegando. Eu falei, tá bom. Desci e fui chamar a ambulância. Quando eu voltei pra minha ambulância, tava o time inteiro do São Paulo e do Fortaleza empurrando a ambulância pra pegar. Eu lembro disso. E eles tinham aberto a porta pra tentar puxar a maca. Só que a maca travada, eles não conseguiram puxar. Não conseguiram tirar. E deles, doutor, ajuda a empurrar. E era a chuteira pisando no meu sapato, machucando no meu pé. Que cena foi essa? E daí a ambulância pegou. Quem era o jogador? Era o massagista do São Paulo que estava convulsionando. Por isso que falaram, entra, o jogo não tinha parado, porque era no banco de reservas o problema. Nossa! Daí, quando a ambulância pegou, ela saiu, eu fui entrar na ambulância e o motorista começou a andar. Eu falei, espera eu entrar. Ele falou, doutor, se eu parar a ambulância, você vai morrer de novo. Vem correndo. Eu falei, mas como é que você vai chegar assim? Vem correndo. Eu fui correndo na porta da ambulância batendo, eu correndo com meu jaleco todo aberto. Em rede nacional, o cara correndo atrás da ambulância. Sendo transmitido ao vivo na Sport TV. Chame, meu Deus. Pandemia, todo mundo em casa, todo mundo viu, vendo. Me mandou mensagem, me reconheceu. Todo mundo... Nossa, essa também. Foi uma cena... Mas é legal, tem que ter história. Você tem história já. Vou mandar o vídeo pra eles verem. Tem que ter. Aí eu acho, minha opinião, eu acho que você tem que colocar o vídeo quando isso aqui a vinheta do canal já tem. A vinheta do canal tem ele correndo atrás da ambulância. Vou mandar É uma cena muito clássica. Silvia, e assim, pra gente terminar, sem a gente falar do que você tá fazendo hoje, acho que fica chato, porque você tem um podcast muito legal. Essa semana eu tive a oportunidade de assistir e acho que você explora muito esse lado do atleta e do ex-atleta ou do técnico, esse lado da parte humana, a parte psicológica. Como é que está sendo trabalhar, sem ser comentando o esporte em si, desempenho, resultado, título, comentando da vida, né? Dessas pessoas que passaram pelo esporte, falando de qualidade de vida. É legal pegar esse lado também? É porque a gente acha, né? A gente esquece que essa geração agora não viu esses ídolos. Não viu Ayrton Senna, não viu Pelé, não viu. Quer dizer, sabe que existiu, mas não viu. E tem muitos atletas que contam uma história muito recente. Mesmo o show de esporte é recente, mas tem gente que nunca viu. Então, o que eu pensei, né? Eu vou contar uma época que uma geração inteira não conheceu. Até essa ideia do podcast partiu, para você ter uma noção. Eu trabalho também para a Universidade Paulista, para a Unip, para o Grupo Objetivo há muitos anos. Paralelamente com a Bandeirantes, eu já estava lá no grupo, que eu faço o conteúdo deles lá há muitos anos. E teve uma palestra lá, falando sobre o YouTube. E aí, quando acabou, o cara da universidade chegou e falou assim, Silvia, você faz parte de uma geração que está aí trabalhando, então, da Atena, Cabrini, são as pessoas que trabalhavam comigo. José Luiz da Atena foi meu repórter.
Tinha o negócio do José Luiz da trena. Não era que o Silvio Luiz falava? Mede lá de onde foi o chute. De onde veio o chute? Do Verão Vivo? Verão Vivo, então, claro. No Verão Vivo, eu apresentava com o Luciano e o Datena fazia as reportagens, o Oswaldo Pascoal, era o Juarez. Então, essa turma toda, o próprio Cabrini, eles estão todos aí. Ele falou, só que essa geração tem um gapzinho aí, tem um gap que a gente não sabe falar para os jornalistas o que aconteceu. Porque vocês estão na ativa, então vocês não pararam para contar. Então, o que eu pensei? Eu vou contar essa época. E comecei a entrevistar os grandes craques, o Rivelino, o Emerson. Fui entrevistando essas pessoas, a Hortência. Enfim, a parte de natação, tenista, fui pegando. E aí eu percebi o quê? Eu percebi que o que as pessoas querem? As pessoas querem saber como você chegou lá. Porque é aquilo que a gente estava até conversando antes de começar o programa. Eu falei, se você der um Google, você tem todo o currículo daquela pessoa. Sim. Mas como é que ela fez para ganhar aquela medalha? Como é que ela fez para subir no pódio? Como é que ela fez para chegar até ali? Como é que a Malren fez para enfrentar tudo que ela enfrentou, de dores, de tudo, para chegar lá e ser a primeira mulher medalhista? Sim. Quem descobriu ela? Sabe? Quem falou, você tem talento pra isso? Então, essa esportes história... tem pouca mídia, né? Pouco investimento, né? A Silvia descobriu o Estevão, por exemplo. Ela contou pra mim antes do programa que ela descobriu o Estevão com 11 anos. O Estevão do Palmeiras, quer dizer, descobri. Foi assim, eu tava acompanhando o Lucas Miesa, que é filho do Digênio, falecido Digênio. Ele tava participando de uma seleção de 11, né? De 11 anos, em Goiás. Da Unip? De engenheiro da Unip? Não. Isso. Isso. Foi professor da minha mãe. Então, o filho dele, o Lucas, o menorzinho, com 11 anos de idade, teve um torneio lá em Goiás, que eram vários grupos de 11 anos, né? A sub-11. E esse menino era um super destaque, esse Estevinho. Chamado de Messinha ainda. Messinho! Que beleza. Aí, fomos entrevistar, tava inclusive a mãe do Lucas, que é a Sandra, ela tava, não, esse menino é maravilhoso, vamos entrevistar. Então tem, inclusive no meu podcast, lá nos Rios, eu falando, você vai ser sucesso, hein? Você tá jogando bem, você vai ser bom, você é craque. E aí tá, hoje, isso que a gente tá vendo, né? Então, eu acho que eu tô tendo a oportunidade nesse podcast, agora nesse momento da minha vida, de ouvir histórias, sabe? Eu adoro saber. Então eu vou na profundidade mesmo. Eu quero saber o que você pensa. Sim. O que você sofreu naquele momento. Sabe? Quando você errou aquele pênalti, como é que foi? Qual que é a pressão de entrar no estádio? Eu entrevistei há pouco tempo o Ronaldão. Lembro o Ronaldão de Capitão 94. do São Paulo, né? Pô, eu falei pra ele até repostei essa semana, ele falando, Silvia, a gente gostava de entrar nos estádios quando tinha torcida contra. Aquilo era uma delícia. É legal jogar Quanto com mais torcida contra, cara. Então, esse bastidor que eles pensam, as dores, as renúncias, é isso que eu quero saber. Então, eu vou para esse lado. Então, eu não fico conversando, falando da seleção de hoje. Eu falo do que ele passou para chegar até ali. E tem sido maravilhoso. Uma experiência que eu acho que o pessoal gosta, viu? A gente acha que está todo mundo muito raso. Não, mas quando tem uma profundidade, as pessoas gostam. Sim. Não, porque é legal você conhecer os detalhes das histórias, né? Você as vê pessoas de onde gostam a pessoa de história. começou, onde ela chegou, como chegou. É muito legal, né? As pessoas gostam de história. Tá com vídeo aí no ponto? Tá quase, tá quase. E dessas entrevistas recentes, qual você mais gostou de fazer? Acredito que todas, né? Mas... Alguma especial? Alguma especial, é. Não, eu pra variar, o Emerson me deu chá de cadeira, né? Eu tive que ir atrás agora dele. Também deu. Opa, aquilo lá... Eu fiquei até... Lembra aquela Fórmula E? Lembro. Eu fui lá na Fórmula E, aí não me deixaram entrar, e não sei o quê. Eu falei, nossa, eu tô passando tudo isso só pra entrevistar o cara, porque eu queria que ele sentado, tipo assim, queria aqui, mas não consegui. Aí ele falou assim, olha, eu tô indo embora pra Itália, se você quiser, 8 horas da manhã, lá no meu escritório. Eu falei, não, tá bom, 8 horas da manhã eu tava lá. Então... Ele chegou 10h15. Não, ele chegou no horário. Ele chegou no horário. E eu acho que eu tive a oportunidade de entrevistar. Eu gostei muito da entrevista do Rubinho. Eu sou muito fã. Você sabe de uma coisa? Eu conheci um outro Rubinho. Tanto que quando acabou a entrevista, eu falei assim, por que você não mostrou esse Rubinho lá atrás? Pois é, já pensei isso também. Puxa, na entrevista eu falei, você é maravilhoso, você é sensível, você é um cara profundo. Por que você nunca mostrou esse Rubinho pro Brasil?
Ele falou, mas não era isso que as pessoas queriam ver. Eu falei, isso na sua opinião? Né? A entrevista foi maravilhosa. Então, eu descobri alguns... A própria Hortência, que sempre a gente tem um papo maravilhoso. Os grandes atletas que eu entrevistei, eu acho que foram bem marcantes. E Rubinho foi uma pessoa muito desvalorizada. Muito, cara. Porque o cara era espetacular no que ele Excelente fazia. piloto. E ele é Excelente uma ótima piloto. pessoa. Então, e ele virou um motivo de chacota do Pânico, o Cacete Planeta, acho que zoava ele também. Hoje, quando você escuta ele contando daquele episódio com o Schumacher, que ele teve que dar a passagem pro Schumacher... Agora não. Isso. Na época que aconteceu, ele passou pra gente muita frustração na entrevista dele e não explicou o bastidor daquilo. E hoje em dia, normal falar. Você escuta ele falando, você fala assim, cara, ele não tinha opção, cara. Não tinha escolha. Vai, abre, dá passagem. É seu chefe mandando você fazer. É seu chefe, você tá na melhor equipe, você tá almejando um negócio, não vou deixar e o ano que vem eu tô fora. Mas essas pessoas todas que hoje estão falando, estão dando entrevista, elas, por exemplo, o Fernando Scherrer, o próprio Rubinho, eles fizeram muita análise para chegar nesse ponto. Nossa, eu nunca pensei nisso. Eles fizeram. Eu nunca pensei nisso. O Fernando Scherrer, ele falou, Silvia, eu caí numa depressão profunda, eu tive que ir me descobrir. Eu fiquei anos ele poderia ter a coragem de falar as coisas hoje em dia, né? Aí vai, volta, busca e consegue. O Rubinho falou que ele trabalhou muito esse sofrimento todo que ele teve para chegar nisso. E principalmente pelo fato de eles estarem fazendo palestra, eles tiveram que se autoconhecer e buscar todo esse sofrimento, tudo para poder contar como é que foi aquilo lá. A maioria, viu? A maioria fez uma análise do que eles viveram para poder chegar onde eles estão chegando hoje, que é compartilhar conteúdo, gente. Hoje, esse negócio, tá todo mundo fazendo palestra. Não, tá todo mundo compartilhando conteúdo. Tá todo mundo querendo conteúdo hoje em dia. Eu acho que a grande chave da mídia alternativa que tem ganhado espaço é justamente isso, né? A gente poder ter liberdade de aprofundar, de conhecer coisas que, por exemplo, numa TV aberta, a pessoa não teria como chegar nessa profundidade, né? Desenvolver tantos assuntos. Então, eu acho que é muito legal esse movimento de crescimento na mídia alternativa justamente por causa disso, né? Agora vai passar a minha humilhação aí? Eu acho que a gente pode encerrar com a Silvia, que é experiente no assunto, fazendo uma análise do acontecido aqui. Deixa eu ver. Peraí. O massagista aquela passando história que você contou? Nossa. Acho que a partir daí tá bom, que começa... Mas aí eles já estavam empurrando já? Já tava fora do mundo. E não tinha ninguém no estádio, é isso? Era jogo na pandemia? Era jogo na pandemia. Mas olha Todo mundo empurrando. Nossa, jogadores tinha que subir a rampa, cara. Eu não lembrava da rampa, cara. Agora tudo faz mais sentido. Olha lá, eu empurro. Beleza. Você de máscara. Eu tentando entrar. Olha isso, Nossa, olha isso, gente. É o suco do Brasil isso, cara. Show de horror. Não acredito! Posso falar? Você fazer frente ao Usain Bolt ali. Ele tava treinado, tava recém-formado. Cena, você correndo até, tipo assim, falaram pra eu não sair daqui. Então... E que publicidade pra torre, hein? Olha isso, gente. Essa cena histórica. Não, e o Gustavo Villani tava narrando o jogo, né? Não pode ser assim, gente. Um atendimento atabalhoado desse jeito, despreparo. Como é que isso acontece? A empresa não poderia ser assim. Lá, e você tava ali tentando fazer a sua parte. Eu vou fazer o que eu posso. Cara, você tava cumprindo com o seu juramento, entendeu? Você tava dando gás ali. Imagina que você sofreu de bullying. Até Meu hoje, Deus, né? do céu. Olha lá. Não, até hoje. É a vinheta do canal. E correndo de máscara, então, insuportável. De sapato, máscara, calça jeans, tudo. Muito bom. Figurino. Muito bom mesmo. Vocês têm alguma última consideração a fazer? Que a gente já roubou muito tempo da Silvia. Imagina. A gentilmente cedeu. Ótimo papo. Sensacional. Muito gostoso. Vai entrar pra história do nosso podcast, sem dúvida, né? Não sei se a gente vai se estender muito se eu perguntar isso, mas eu gostaria de saber sua opinião, por exemplo, desse movimento da GETV, que começou agora. Da Cazé TV, da GETV. Como é que você enxerga isso, né? Eu acho que está agregando, você diz no sentido de competição? Sim, competição com a mídia tradicional, da Primeiro, TV aberta, eu sou fã do Cazé, porque eu acho que ele conseguiu um grande feito, né? Ele realmente democratizou a televisão. Demais. Qualquer pessoa. Tanto que a Globo fez um movimento de também abrir no YouTube, transmissão aberta. Então, eu acho que está acontecendo que as grandes televisões, as grandes mídias estão se rendendo
a essa democratização mesmo da televisão. E as pessoas, hoje em dia, ela tá lá no quartinho dela, tem uma ideia, ela consegue atingir o mundo. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Agora, tem que ter responsabilidade. Isso sim, tem que ter responsabilidade com aquilo que você realmente compartilha. O Cazé, ele conseguiu um feito, fora que ele também é bacana, ele é inteligente pra caramba, gente. O cara é um vendedor, o cara sabe negociar. Tirador de sarro. Entendeu? Não, mas ele tem o bastidor de business, de homem de negócio. Porque ele fechou grandes contratos. Ele não é só aquele cara que estava lá... o contrato da Copa do Mundo com 2 anos de canal. Tem coisa que só ele conseguiu. E ninguém sabe como. Então, ele tem os meios dele, as coisas dele, ele vai lá. E agora a GeTV sentiu que realmente precisava ali... Não sei se não existe um acordo entre eles, eu não sei. Eles estão vendendo uma rivalidade que eu acho que é mais para os dois crescerem. Para produzir, exatamente. Então aí é uma coisa que está acontecendo normal porque descobriram esse filão. Mas eu acho válido cada vez mais. E as pessoas às vezes perguntam a mim, você acha que a televisão aberta vai acabar? A gente tem que pensar uma coisa só. YouTube, tudo bem, tem muita gente que tem. Mas a gente vive num país que não é todo mundo que tem Wi-Fi, não. Não é todo mundo que tem internet, não. Esse acesso ainda é complicado. Desculpa, mas não tem. E o rádio não acabou, né? Nós somos 200 milhões de pessoas. O streaming custa caro, gente. Custa caro. Desculpa, não é pra todo mundo ainda, não. Você põe uma TV com bom brilho, você consegue pegar o sinal aberto. O YouTube ainda tudo bem. O YouTube você tá lá, porque todo mundo tem um celular. Sim. Ainda consegue tudo. Mas não é todo mundo que tem internet, não. Sim. Fica lá na casinha tentando um Wi-Fizinho, né? Mas não é... Tem cidades inteiras do Brasil, estados todos que não chegou a internet ainda. Então, sabe, menos, devagarzinho. Tem lugar para TV ainda, com certeza. Muito, ainda tem bastante lugar. E tem muita gente que ainda quer um espaço na televisão. Tem muito canal que tá no streaming e gostaria de ter um espaço na televisão. Aí sim, aí você atinge o Brasil todo. Eu vejo isso pelos comediantes do stand-up. Todos que têm chance de ir pra Globo, vão, né? Eles vão. Entendeu? Aí que você... Por quê? Eles estão super bem sucedidos na internet. A Globo fez assim. O nego vai... Os caras vão correndo, né? Por quê? Por que ainda querem ir pra Globo? Porque a Globo. É a Globo, né? Entendeu? É isso que eu tô falando. Ainda mesmo a gente tendo esse acesso todo de YouTube, enfim, que é um fenômeno tudo isso. Hoje é inadmissível você ter qualquer coisa, fazer qualquer trabalho que você não coloque também no YouTube. Sim, sem dúvida. Você tem que estar no YouTube também. Mas olha, foi maravilhoso estar aqui com vocês, adorei. Foi demais. Eu dou sorte, viu? Dou sorte. Imagino. Não, e você falou com o Jordan. Né? Nós estamos com partículas de Jordan aqui, entendeu? Senna, Pelé, Rivelino. Você só falou com o melhor. Isso todas as modalidades. Você falou com o melhor do basquete, o melhor do automobilismo e o melhor do futebol. É isso aí. E Maradona, você chegou a ver alguma vez? Não, mas eu nunca entrevistei o Maradona. Não perdeu nada. Mas ele também tá um nível... Nunca entrevistei o Maradona. Vi todos esses, né, das Copas do Mundo que eu fui. Eu fiz 5 Copas do Mundo, 5 Olimpíadas. Então deu pra ver bastante atleta. Mas ela só mirava o topo, só né? o topo. Maradona, pra que Maradona? Não, é que não teve a mesma oportunidade. Silvia, muito obrigado mesmo. Seremos eternamente gratos. Você que assistiu, que gostou, dá o seu curtir, segue a gente. Obrigado por assistir e mande as suas sugestões, se achar que precisa fazer alguma coisa diferente. A gente está começando e a gente quer cada vez melhorar mais para vocês todos. Obrigado, Bruno, também pela sua presença. Venha sempre, é sócio já. Eu vou vir, pô. Só tem um corintiano que dá as caras aqui, né? Eu vou vir mesmo. Vem. Vou vir mesmo. Já sabe não pode fazer que nem os palmeirenses que fogem quando perde o jogo grande. Os palmeirenses só vêm quando o Palmeiras ganha. O Palmeiras não jogou essa semana, eles não vieram. Silvia, por favor, faz o seu merchan também, divulga seu canal, seu podcast. Convidar, né? Pra quem quiser assistir, meu Instagram é Silvia_Vinhas. Eu descobri que tem um monte de Silvia Vinhas, então tive que colocar um underline no meio. Tem um underline no seu. Silvia_Vinhas, tá lá todas as dicas pra onde vai, onde tem que assistir. Tem um conteúdo bacana. A gente vai colocar também. O conteúdo é muito legal mesmo. Que bom. Muito legal. Acho que ela, só de todo esse papo, a gente já viu a qualidade do trabalho dela. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acompanhei. Eu assistia.
Mas eu convido todos vocês a estarem lá comigo. A gente pode sentir um pouquinho do show do esporte hoje. Pode reviver um pouquinho. Bastidor, né? Bastidor, nostalgia. Que bom. Muito legal, gente. Obrigadão, viu? Obrigado a vocês. Obrigado, Bruno. Obrigado. Valeu.